Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar exclusivo para associados oferecido aqui pela Abracan. Eu sou o Matheus, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje é o nosso segundo tema do dia, né? Hoje de manhã a gente já teve um tema aqui apresentado pelos representantes do Banco Central do Brasil, falando sobre a uniformização de entendimentos acerca das contas de não residentes, né? Então, agora a gente traz mais um tema aqui para os nossos associados, que é sobre a apuração do limite mínimo de capital social IPL das IFs. Então, neste encontro, Luiz Augusto de Moura, né, Luiz Augusto Moura da ICTIS, esclarecerá os principais pontos da norma, explicando como funciona o período de transição e quais são os desafios e oportunidades para as corretoras e distribuidoras de câmbio. Então, é uma oportunidade aqui para vocês tirarem dúvidas, se preparar para as adequações necessárias e tomar as decisões com mais segurança, tá, pessoal? Então, como de praxe aqui nos webinars, o chat do Zoom, tanto para perguntas anônimas quanto para as perguntas, fica aqui disponível para vocês, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso tema de hoje. Temos o prazer de receber aqui com a gente o Luiz Augusto Moura. Então, Luiz, te passo a palavra, pode se apresentar e desejo um bom webinar para todos, tá? Pode abrir sua câmera, tá? Boa Perfeito. tarde, estão me vendo? Tá todo mundo me vendo? Então, sim. Boa tarde, meu nome é Luiz Augusto, da ICTS Escritório Técnico. A ICTS Escritório Técnico ela é uma empresa que nasceu há 52 anos. Meu pai foi um funcionário do Banco Central, ele que começou o departamento de organização do sistema financeiro aqui de São Paulo. Ele foi concursado no Rio e veio para cá 60 anos atrás, montou o Reorg, e o Reorg virou o DEORF. E depois de 8 anos dentro desse departamento, ele saiu do departamento e montou esta empresa que aqui estou. Tá? Então, a ICTS tem 28 anos de existência, a LM 52. A gente assessora instituições financeiras junto ao Banco Central desde o nosso início. Hoje a gente tem aproximadamente 111 clientes, instituições financeiras que são clientes mensais, que contribuem com a gente mensalmente para a gente fazer todos os processos do Banco Central, de aumento de capital, de eleição, reforma estatutária, cisão, fusão e o que for, M&A. Então, eu estou aqui, hoje o tema é a respeito da resolução conjunta, e a BCV 14, e a 517, né? Nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de capital. Muitos de vocês já viram, né? E todo mundo está passando com bastante dificuldade, nessa necessidade de capital, essa mudança que para muitas pessoas foi uma mudança é, muito repentina, mas a grande verdade era uma mudança que deveria acontecer, que precisava acontecer, uma vez que as resoluções que tratavam das empresas, das instituições financeiras, das equiparadas às corretoras de câmbio, eram resoluções antigas e capitais antigos, que hoje eles não tinham mais um fundamento. Então, o Banco Central, ao invés de fazer uma renovação de capital a cada triênio, que era o correto, né? Ele resolveu fazer tudo, com tudo isso que vem acontecendo com o nosso país, com as instituições, com as fraudes, com os ataques hackers, eles resolveram fazer nivelar por cima, vou fazer esses ajustes, trazer tudo a valor presente. Se você basicamente fazer um cálculo básico, pegar 550 mil de 98 e trazer para valor presente, 550 mil é uma DTVM. Ela dá mais ou menos 8, 9 milhões. Eles estão pondo 14 porque tem outras atividades. Então, é bem compreensível o ajuste, mas é um ajuste repentino e muito pesado para as instituições, né? O Banco Central ele fez uma segregação das atividades, então antigamente era a instituição que tinha o capital. Agora é a atividade operacional e as atividades de investimento, captação e os custos de tecnologia que te dão o capital. Então agora não é mais uma corretora de câmbio, sim uma empresa que trabalha dentro de uma intermediação de operações, como uma DTVM, como uma VASP, como uma CEP. Então, essa qualificação, ela segregou as atividades e incluiu a nossa corretora de câmbio numa atividade específica de intermediação.
Esta atividade de intermediação, eu vou compartilhar com vocês uma memória de cálculo, tá bom? Não sei se todos estão vendo, tá? Vamos sim. Estão vendo, tá ótimo. Então, basicamente, as premissas a corretora de câmbio ela é uma atividade de intermediação, uma intermediadora. Ela pega o dinheiro e repassa o dinheiro, D mais dois. Ela não fica, ela não custodia, ela não tem uma atividade, ela não faz concessão, ela não dá empréstimos, etc. Diferentemente de um banco de câmbio que pode fazer o ACC, o ACE, então ele é classificado como concessão, a corretora de câmbio, por só fazer uma intermediação, de operações no mercado de câmbio, ela ficou classificada como intermediação. As fontes que o Banco Central entende de uma corretora de captação qual que é o dinheiro que entra como capital? A única fonte de capital de uma corretora de câmbio, e desde sempre, porque a atividade operacional da corretora de câmbio é uma atividade muito limitada, é recursos próprios. Não tem nem recursos institucionais, que são empréstimos bancários, nem isso a gente pode fazer na corretora de câmbio. Então, ela é bem mais limitada. Muito bom ter vindo as contas de pagamento para a corretora de câmbio, muito melhor ainda ter vindo as VASPs, que aumentam substancialmente as atividades da corretora de câmbio. Mas, infelizmente, né, ela era considerada uma casa de câmbio, né? Então, por isso que só tem recursos próprios. As atividades de investimento pô, tá bom, você tem os seus recursos próprios, você pôs o dinheiro no capital. Capital contra conta corrente, contra caixa. Esse dinheiro do caixa, esse dinheiro do conta corrente, que é capital próprio, você, como uma corretora de câmbio, não pode chegar e investir em qualquer tipo de aplicação, principalmente as aplicações que tenham risco. Então, como ela não tem uma liberdade de aplicar o seu dinheiro em qualquer tipo de atividade de investimento, ela é classificada como atividade de investimento restrita, tá? E por fim, se ela usa ou não usa os sistemas de tecnologia, tem Pix, compartilhamento de dados com terceiros, o Open Finance, que é S1, S2, S3, e quem for do S4 e quiser optar, desde que tenha conta de pagamento, Pix, e os prestadores de serviço de Bank as a Service. Então, basicamente, com isso, tá? O Banco Central estipulou um valor mínimo de capital para as corretoras de câmbio. Qual que é o valor mínimo de capital? 8 milhões, sendo 5 milhões da atividade de intermediação, tá? 5 milhões ponderados ao fator de recurso próprio de 60%, tá? Então eu pego os 5 milhões da intermediação, da atividade operacional, mais os 5 milhões da atividade de investimento restrita, dá 10 milhões. Pondera-se pela atividade de captação. Quem trabalha só com recurso próprio, pondera 60%. Quem pode pegar empréstimos bancários, 80%. Quem pode pegar recursos do público, 120 e depósitos, 100, 200. Que são recursos de público? Recursos do público, debêntures, letras de câmbio, letras financeiras, letras de crédito. Esses são recursos do público. Depósitos são certificados de depósito, tá bom? Então, a atividade de 10 milhões que entra a atividade operacional de intermediação mais a atividade restrita de investimento, ponderado pela atividade de captação, que é onde eu posso pegar o dinheiro para pôr dentro da instituição, chega num valor de 6 milhões de reais. Mas o custo para a atividade de intermediação, porque uma coisa para o que eu faço eu tenho um capital, outra coisa eu tenho um custo adicional para aquela atividade que eu vou desenvolver, que eu posso desenvolver uma, duas, três ou quatro atividades. Como ela só tem uma única atividade de intermediação, então ela é requerido um valor de 2 milhões a mais de capital. Como normalmente elas não estão no Pix, mas as que pleitearem a participação como conta de pagamento, e quiserem participar do ambiente Pix, do sistema do SPI, do ambiente Pix, elas vão ter o adicional de capital do uso da tecnologia. O adicional de capital de tecnologia é 5 milhões para o primeiro serviço de tecnologia, lembrando, Pix, compartilhamento, Open Finance e base. Então, eu vou dar conta de pagamento. Vou dar Pix e vou fazer um base do Pix ou um base da conta de pagamento. Aí você vai ter base e Pix. A primeira atividade de tecnologia é 5 milhões de reais. A segunda é 2 milhões e meio.
Então, isso eles adicionam na tua base de tecnologia para chegar no valor final de 8 milhões. 8 milhões, então, é o capital inicial de uma corretora de câmbio, tá? Se hoje você falar para mim assim, vierem aqui para mim e perguntar, eu quero montar uma corretora de câmbio, tá? Quanto que eu preciso pôr? Eu falo para vocês porem 9 milhões, não 8, porque 8 é o mínimo. E você precisa ter uma folga de patrimônio líquido, de capital, para uma eventualidade, porque a gente sabe que até você ser aprovado e chegar no break-even point, você tem um prazo ali de despesas maiores que as receitas, então um prejuízo. Então, nunca abaixo dos 8 milhões. O que é 8 milhões? 8 milhões é capital social e patrimônio líquido ajustado. Patrimônio líquido ajustado é conta do patrimônio líquido, a conta 6 mais a conta 7 menos a conta 8. Receita menos despesa. Então, esse é o PLA. Isso, conforme vocês sobem o 40/10 mensalmente até o dia 18 do mês subsequente, subiu o 40/10, aquilo vai para dentro de um sistema do Banco Central e eles automaticamente já estão calculando o teu PLA e o teu capital. Então, a partir de junho, para 1º de julho, na primeira remessa, que vai ser 18 de julho referente a junho, eles já vão saber quanto que é o teu PL e teu capital. E aí que vem a questão das instituições que já existem, as instituições que já estão trabalhando, as instituições que a gente já protocolizou o pedido de constituição, ou de mudança de categoria, ou de transformação de tipo de sociedade, antes da regra de 3 de novembro, estes casos o Banco Central criou a regra de transição. O que é a regra de transição? Você não precisa pegar e pôr tudo de uma vez, 8 milhões de uma vez. Então você vai fazer os aportes de capital ou a conversão de lucros em aporte, em aumento de capital paulatino. Uma parte para junho desse ano, uma parte para dezembro desse ano, uma parte para junho do ano que vem e uma parte para dezembro. Por que que falamos de junho e dezembro e não, como muita gente pensou, que poderia ser feito em julho? Muito pelo contrário, o processo tem que ser feito antes, porque a partir do 1º dia de julho, a corretora de câmbio, simples e pura, ela vai ter que ter 2.262.500 de capital e de PLA. Ah, mas eu tenho capital de 1 milhão e PLA de 3 3 e pouco, no total dá os 2 milhões e pouco. O que que tem que ser feito? Converter lucro em aumento de capital, porque são as duas métricas, capital e patrimônio líquido ajustado, ok? Então, a partir de 1º de julho, elas vão ter que ter 2 milhões. Quanto que era antigamente o mínimo requerido para uma corretora de câmbio? 350 mil, tá? Então, para quem tem o capital de até 350 mil e PLA até 350 mil, terá que aportar 1.912.000 até 30 de junho. Por que 30 de junho? Porque uma vez feito o lançamento contábil, entrou o dinheiro, quando que se começa a contar o prazo de aumento de capital? Prazo regulamentar do Banco Central é 15 dias do aumento de capital para protocolizar o processo no Banco Central. Prazo de análise até 180 dias. Por que que ele fala, então, que é junho, a partir de 1º de julho? Porque para que todas as instituições protocolem em junho, e como o prazo de análise do Banco Central é até 180 dias, ele tem 6 meses para chegar em dezembro e você fazer um novo aporte. E ele ter tempo para analisar o aumento de capital. Então, essa métrica de 180 de semestral que o Banco Central criou, ele criou justamente por causa da Instrução Normativa 377, que fala do prazo de análise do processo de aumento de capital, que antigamente era 90 e há 2 anos atrás passou a ser 180 dias, tá bom? Então, a recomendação para todas as instituições corretoras de câmbio, todas, que faça o aporte de capital. Se tiver lucro, faça a conversão dos lucros em aumento de capital e a diferença aporte em dinheiro. Até
30 de junho. Por quê? Porque o dinheiro tem que entrar na instituição, na corretora de câmbio, para que possa ser considerado aquela data como data da alteração contratual, da Assembleia Geral, que vai determinar o aumento de capital. E daquela data que entrar o dinheiro, nós teremos 15 dias para ingressar com o pleito de aumento de capital. Uma vez que entrou o dinheiro, então vamos dizer assim, o Guto vai investir na corretora de Abracan, corretora de câmbio. Então, o Guto vai ter que pôr o dinheiro na Abracan, corretora de câmbio. Nesta data é considerado o aumento de capital, e a partir desta data nós temos 15 dias para proceder com o ingresso do processo junto ao Banco Central do Brasil. Antigamente, quer dizer, até a mudança da resolução e a inclusão da corretora de câmbio, da DTVM, da corretora de valores e da VASP, das sociedades prestadoras de ativos virtuais, tudo no mesmo bloco, tá? Isso foi uma coisa extremamente importante e uma coisa que vai facilitar a vida de muita gente na corretora, que é, antigamente era obrigatório, uma vez que o dinheiro entrou na corretora, a gente tinha que fazer a compra e vinculação de título público ou o pagamento do boleto do aumento de capital e esperar o Banco Central aprovar o aumento de capital para que então a gente tivesse acesso ao dinheiro para utilizar na operação. Com a mudança da resolução e essa junção dessas atividades para essas empresas, essas empresas se aproximaram mais da IP, da instituição de pagamento, que não precisa mais vincular o dinheiro. Então, vou fazer o aporte de capital até o dia 29 de junho. Este aporte de capital feito até 29 de junho, eu já consigo utilizar o dinheiro para minha operação a partir do dia 29 de junho. No entanto, o que precisa ficar bem claro e evidente para todas as pessoas é: não é porque o Banco Central não precisa mais do vínculo do dinheiro que ele não tem que aprovar o aumento de capital. Então, o aumento de capital depende da aprovação do Banco Central. E se o Banco Central não aprova o aumento de capital, o dinheiro tem que ser devolvido para o investidor. Então, não dá para usar o dinheiro e depois, numa eventualidade da negativa, a gente não conseguir devolver o dinheiro. Então, a possibilidade de você usar o dinheiro é muito bom, mas concomitante a essa possibilidade, existe a nossa obrigação de uma eventualidade. Então, não podemos esquecer desse detalhe. Tá bom? Então, pela regra de transição, o Banco Central deixa claro que a gente vai ter que fazer um aporte até junho, até 30 de junho. Quando você faz o aporte, o dinheiro entra na caixa e entra numa conta de dentro do capital social, uma subconta aumento de capital. E é engraçado que até hoje muita gente não percebe esta operação e esse lançamento contábil que é fundamental. Uma vez ele incluso como aumento de capital numa subconta da conta de capital social, ele só pode sair desta conta de aumento de capital para a conta de capital efetivamente no ofício de aprovação do Banco Central. Enquanto isso, ele fica na conta de aumento de capital. Mas, para efeito de atendimento à resolução BCB 517 com a conjunta 14, este aumento de capital já é considerado como capital para efeito dessas regras. Então, a saída é por aí, tá? Existem eu tenho, graças a Deus, 111 instituições comigo. Dessas 111, eu tive que responder ofícios de 77. Eu acredito que todas as corretoras aqui passaram por esses ofícios que o Banco Central, a fiscalização enviou para todo mundo, para falar qual que era o capital, calcular com base na calculadora do Banco Central e reportar, né? E o que que nós vamos fazer com a instituição, porque o nosso prazo está chegando. O nosso prazo é 30 de junho para fazer o meu primeiro aporte. Então, as saídas que foram encontradas, cada um tem uma dificuldade de se juntar, de fazer uma fusão, de fazer arrumar investidores para trazer aporte de capital. Não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil. Nós não estamos falando de 10 mil reais, 100 mil reais, nós estamos falando de milhões e milhões. Isso é complicado. Você viver anos da tua vida trabalhando com uma instituição com 1 milhão de reais e de repente você tem que é obrigado a pôr 8 milhões, senão eles vão cortar. E o que que eles vão fazer? Eles vão cortar. Como é que eles vão cortar? Eles, pelo que a gente tem conversado com o Banco Central,
A partir do momento do envio do meu primeiro 4010 e o 4060 de junho, tá? Eles já vão ter conhecimento da situação atual a partir do dia 18 de julho, até dia 18 de julho, eles vão esperar até o dia 18 de julho para começar a fazer isso. E vão ter o conhecimento da situação de cada um. A probabilidade é que neste momento já saia um comunicado questionando se houve ou não houve um aporte de capital ou uma interação primeiro com fiscalização com o DEOF para saber se tem algum processo de aumento de capital protocolizado que ainda não impactou no 1º de julho, mas normalmente, como tem aumento de capital, estaria impactado no balanço de junho, então já daria para eles verem se foi feito ou não. Mas eles ficaram de conversar, fazer uma interação com o DEOF, por quê? Porque a regra fala que é a partir de 1º de julho. Se é a partir de 1º de julho e eu fizer um aumento de capital no dia 1º de julho, eles não vão poder falar que está errado. Eu recomendo fazer antes. Mas eles não vão poder falar porque a regra é a partir de 1º de julho meu capital é tal. Então, no dia 1º de julho, às 10 horas da manhã, eu faço o aumento de capital e estou lá e faço o processo no Banco Central. Então, eles vão perguntar, porque como eu tenho 15 dias, a partir do dia 18 de julho, as instituições já vão ter entregue o 4010 e o 4010, não o 4060, o 4010. E ele já vai ter conhecimento se a instituição ingressou ou não com processo no DEOF de aumento de capital. Então, a partir do dia 18 de julho, a tendência é que aqueles que não fizeram, não se adequaram, não tomaram esse cuidado, infelizmente, vão sofrer uma comunicação dando um prazo curtíssimo para que tomem uma providência urgente, um prazo curto, apresentando não só a, o aporte de capital, o atendimento aos limites, como também o plano de capital para os demais limites, e mesmo assim será aberto um processo administrativo, será encaminhado para o departamento do Banco Central, para o DECOM e para a DGF, para que abra um processo administrativo para saber se houve efetivamente alguma uma atuação efetivamente da instituição. Então, não é recomendado não fazer nada, esperar o Banco Central, porque eles estão. Este ano, a gente tem visto, eu aqui no escritório, eu protocolizei alguns processos esse ano de IPs, né? IPs que estão no Pix, que precisavam ser protocolizados a partir de 1º de janeiro até 1º de maio, e agora de 1º de maio a 31 de maio tem as demais instituições de pagamento que não estão no Pix, mas que também deverão entrar. E a gente tem, graças a Deus, muitos processos. Esse ano, ano passado, a gente fez 1.587 processos no Banco Central. Esse ano nós estamos com 678. E muitos processos de IP, o Banco Central já está negando, já está indeferindo, ele está tirando da frente. E eles deixaram bem claro, assim, palavras do próprio Banco Central, que o intuito é diminuir a quantidade, a capilaridade, porque para eles a capilaridade dá muito trabalho. Eles têm que focar nos grandes volumes. Então, antigamente, quando ele queria desenvolver o mercado, ele abre o mercado. Agora ele está querendo fechar esse mercado, direcionar o mercado. E por que isso tudo? Porque há anos o Banco Central vem sendo depreciado. Por que que eu quero dizer que depreciado? Porque ele vem perdendo funcionários, vem perdendo pessoas que estão se aposentando durante os anos, e eles não estão abrindo novos. Esse ano ele abriu, mas eles não estavam abrindo novas vagas. Então, eles perderam 50% dos funcionários de 2008 a 2026. Então, reduziu a quantidade de funcionários, mas em contrapartida, aumentou a quantidade de instituições. Primeiro vieram as IPs. Pô, IP é ITP, iniciador de transação de pagamento, é emissora de moeda eletrônica, é instrumento pós-pago, é credenciamento. Na sequência, veio as SCDs, as SEPs, pô, a peer-to-peer, que é uma novidade lá fora, isso pega, aqui no Brasil não pegou, mas as SCDs. Aí renovaram as SCI, as SCFIs e agora entraram com as PSAVs, as VASPs. Então, aumentou a quantidade de trabalho e diminuiu a quantidade de mão de obra. Então, consequentemente, eles têm que optar por um caminho. E como está tendo muita fraude, muito problema, então é mais fácil subir a régua
eliminar os menores e focar naqueles principais. Eu vim de uma auditoria, eu me formei, eu sou formado em ciências contábeis, eu sou pós-graduado em controladoria, tenho MBA em finanças, professor de inglês, mas a grande verdade é que a gente sempre, na auditoria, a gente analisava o 80-20. Quantos 20 maiores representam e os 80 menores representam. E normalmente era isso, os 20 maiores representavam 80% de todo o mercado, 90%, e os menores 20, 10%. Então, é mais ou menos a ideia é isso, é dar uma diminuída na quantidade de instituições, uma focada e deixar no Banco Central efetivamente quem tem capacidade. E essa forma de aportar capital e de exigir capital, ele faz com que as instituições, querendo ou não, deixem dinheiro no mercado financeiro aplicado, mu- é, façam o mercado financeiro movimentar, que é extremamente importante, porque a gente está vivendo um país com muita crise, com altas taxas, então é importante que tenha dinheiro dentro do mercado financeiro. Bom, basicamente é isso. Aí o que que o pessoal tem me procurado? O que que podemos fazer? Assim, primeiro, há a possibilidade de trazer investidores. Se alguém tem investidor, mas eu não quero que o cara participe, a gente tem como fazer cotas desiguais. As empresas que são limitadas, elas podem emitir cotas desiguais. Então, eu posso, se eu tenho uma cota de 1 para 1, eu tenho, o meu capital é 10 milhões, 10 milhões de cotas de 1 para 1. Eu preciso trazer um investidor que ele vai por 10 milhões, só que ele não pode ter 50%, ele só pode ter 5%. Então a gente faz uma emissão de cotas desiguais, um aporte. Lembrando que todo aumento de capital vai ser avaliado. O que que o Banco Central vai avaliar? Origem. Se o dinheiro é lícito, isso é importantíssimo, tá bom? Mas há a possibilidade de fazer cotas desiguais, há a possibilidade de emitir ações diferentes, ações preferenciais, com outras categorias de ações preferenciais. Há a possibilidade, para quem tem holdings, em cima das holdings financeiras, emitir debêntures, fazer capitalização, por exemplo, debêntures, captar na holding mãe, a holding mãe descer para a holding financeira, e a holding financeira aumentar o capital com as debêntures capturadas, debêntures essas conversíveis ou não, com ou sem garantia. A instituição financeira não pode emitir a debênture, a corretora de câmbio não pode, mas a holding mãe, uma holding mãe poderia captar através de uma debênture e descer para a holding financeira descer para a corretora de câmbio. Outra forma se pessoas que se conhecem, corretoras que se conhecem, que têm uma certa proximidade, fazer uma fusão. Por que que eu digo uma fusão? O Banco Central não vai querer que 15 fundos se fundam. Por que não? Porque são coisas, pessoas diferentes, situações diferentes, capacidade diferente, comprometimentos diferentes, capacidade moral diferente, tá? Então, as capacidades eles vão ser sempre reavaliadas pelo Banco Central, técnica, moral, financeira e econômica. Então, a fusão de muitas, ela impacta demais na capacidade financeira, econômica e moral. A técnica a gente tira de lado porque todos os diretores estatutários já são aprovados, elas têm capacidade técnica, mas o problema é a capacidade moral e a junção de operações de pessoas que têm risco menor com pessoas que têm risco maior e um problema que isso poderá causar. Então, você então já se previu disso daí, falou, puta, isso eu não estou querendo muito, tá? Mas, assim, duas, três instituições, isso é factível. Quando teve muita gente aqui, nasceu da transformação de corretoras de turismo em 2008, que teve que não podia mais operar câmbio, né? Ou para que operasse câmbio, elas teriam uma fase transitória e teriam que ou virar a corretora de câmbio. Eu, pelo menos aqui no meu escritório, eu fiz 9 processos de corretoras de turismo que viraram corretoras de câmbio. Então, desde lá de trás, o Banco Central tem olhado e fala, pô, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de inclusão. Mas nesse caso, dessas transformações das corretoras de turismo em corretora de câmbio, eu fiz um caso onde 4 corretoras de turismo se juntaram numa única corretora de câmbio, foram abertas 4 agências no mesmo processo. E o Banco Central aprovou. Então, se a gente não consegue trazer um investidor, lembrando que o investidor pode ser investidor qualificado ou controlador. Investidor abaixo dos 10% do direito de voto, ou dos 15% do total. O qualificado é aquele que tem acima disso, é até o 49 menos um, 50 menos um, né? E o controlador é aquele que tem 50 mais um ou que se junta num grupo de controle.
Então, se a gente não tem a condição de trazer um investidor, não temos a condição de fazer uma captação através de uma holding, porque constituir uma holding, uma SA é rápido. O que é problemático é fazer a transferência de controle direto, por exemplo, as pessoas físicas estão na corretora de câmbio. Eu teria que interpor aqui uma holding financeira e depois uma holding mãe SA para essa holding mãe jogar, capturar debêntures e jogar para baixo. Mas dá tempo para fazer, é uma saída. É, às vezes você fala assim, poxa, eu tenho pessoas da minha família que estão interessadas a entrar no negócio, mas não querem entrar como sócios, eles querem investir. Então, eles podem entrar como investidores ou capturando uma debênture, que uma debênture é um título privado, e que não precisa passar pela CVM, a não ser que haja esforços públicos para emissão e capturação de clientes via debêntures. E aí sim precisa passar por uma instituição financeira. Então, não tenho condição de trazer investidor, nem qualificado, nem participante qualificado, nem controlador para fazer uma transferência. Não tenho condição de aportar capital próprio. Estudar a eventualidade de criar essa holding, fazer a transferência de controle das pessoas físicas para a holding financeira, que é obrigatório, e aí depois interpõe a holding mãe e fazer a capturação de debêntures via holding mãe e descer como capital na corretora de câmbio. Isso é uma outra saída. E a outra é a fusão de instituições que estão no mesmo entendimento, que caminham normalmente pela mesma linha, né? Bom, não temos condições também de fazer a fusão. Bom, começou a ficar um pouco complicado. Se conseguir fazer um primeiro aporte, vamos trabalhar com pelo menos essa primeira fase, que é junho desse ano. Não tem condições, nenhuma condição, então há a possibilidade de você ou vender, né, partir para uma venda. O que acontece? O mercado está aquecido de vendas, tá? Mas todo mundo está sabendo da resolução e todo mundo está sabendo que as pessoas estão tendo bastante dificuldade, né? Então, eles estão segurando um pouco o investimento porque sabe que o cara vai ter que morrer, vai morrer, então ele vai acabar entregando. Então, e tem a última saída, que é fazer o pedido de saída do mercado, transformar a corretora de câmbio num correspondente cambial e se plugar em alguém que possa ser um parceiro. Bom, eu falei bastante aqui, eu acho que agora eu poderia, como a gente ainda tem uns 25 minutos, acho que a gente poderia abrir um pouco o espaço, Matheus, para as pessoas perguntarem. Eu gostaria de dizer o seguinte: essa planilha de cálculo que vocês fizeram, que vocês estão vendo aqui, a do Banco Central, ela nasceu um mês após a resolução. A minha teve que nascer uma semana após, porque eu tive que fazer uma apresentação para todo mundo e foi adaptando, mas ela é copia e cola da que está no Banco Central, na calculadora do Banco Central. A diferença é que, para mim, ela ficou mais fácil porque eu tenho as premissas, eu consigo identificar a regra de transição, pondo o capital social, pondo o patrimônio líquido. Eu tenho a classificação das instituições, eu tenho a parte operacional, o que cada operação classifica dentro das atividades operacionais, o que é o investimento. Então, eu tive que fazer isso para os meus clientes, tá bom? Matheus, a bola está Hum. contigo, meu querido. Valeu, obrigado, Luiz. Tinha uma pergunta aqui da Graziella, que você estava falando, acho que da normativa, ela perguntou o número da normativa. Qual normativa será que ela precisa saber? A normativa que fala das corretoras de câmbio, Hum, aqui fala do capital, é a resolução conjunta 14 e isso. é a resolução BCB 517, tá? Hum, 517 com a 14. Resolução ah, conjunta, tá? perfeito. Pessoal, se vocês Veja quiserem se é enviar as isso, né? Não sei se é isso, se for outra coisa, é, você pode perguntar. sim, vai mandar aqui no chat. Se vocês quiserem mandar as perguntas, o chat está disponível aqui, tá, pessoal? Tanto no anônimo quanto também no chat aqui normal do Zoom, tá? Então podem encaminhar aqui se vocês tiverem, Ó, tá tem bom? 3 mensagens do chat. Boa tarde, nome da Não, mas normativa, já foi. Tá? Não isso. sei se o pessoal tem dúvida, se tem. Hum, Quer contar um pouco de experiência do que eu estou passando até agora? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para tentar ajudar, auxiliar. O meu escritório faz isso, então. ó, apareceu uma ali, ó, se você quiser ler.
A fusão, como é que funciona uma fusão? Existe fusão de instituições financeiras e instituições não financeiras com uma não financeira. No caso, as instituições financeiras. A fusão, quando duas empresas se juntam, tá? Ela vai criar uma nova empresa, tá? Então, junta-se duas e cria uma, funde-se duas e cria uma nova. Mantém-se para o Banco Central, a gente vai fazer um processo de fusão, onde vai ter como se fosse um novo pleito ao Banco Central, tá bom? Um novo CNPJ, exatamente, um novo pleito de fusão de instituições. E vamos seguir com o Banco Central. Essa é uma boa oportunidade de fazer uma fusão quando você tem duas instituições que estão aptas a trabalhar. O que acontece com uma fusão é que, mesmo nascendo uma nova, você vai levar um pouco do passado das empresas para esta nova empresa, entendeu? O que pode ser feito é uma corretora incorporar a outra corretora, incorporar aquele patrimônio. Então, o João que tem a corretora A e o Pedro tem a corretora B. O Pedro pega a corretora B, incorpora o patrimônio da corretora A, vira sócio do João na corretora A e a corretora dele é incorporada e ela some, tá? Então, pode ser feito isso, uma incorporação mantendo-se um CNPJ. A fusão, ela nasce um novo CNPJ. Perfeito. Teve uma pergunta anônima aqui. E ele diz: Como o Banco Central tem visto investimentos estrangeiros nas corretoras? Tá. É muito importante, isso é uma pergunta muito boa, tá bom? Eu tenho muitas instituições aqui que têm investimento estrangeiro, tá bom? Ele aceita o investimento estrangeiro, tem vários tipos de investimentos. O que eu mais vejo aqui é investment debts, que é valores de mútuos, que o cara faz mútuos conversíveis em ações, tá? Dá um prazo para pagamento do mútuo, não pagando se converte em ações. A questão do investimento externo é o Banco Central cada vez ele está ficando mais rígido, tá? Então, recentemente a gente fez um processo de aprovação de um banco, Banco Traton de Investimentos, é o banco da Volkswagen, Truck and Bus. Já tínhamos participado do processo da Volkswagen, do Scania Bank, mas ele está sendo um pouco mais crítico. Então, o que que ele pede? Primeiro, quem que é o investidor? A gente vai ter que abrir esse investidor. Qual que é a participação? Quando tem investimento externo, 5% eu já tenho que abrir para o Banco Central. Qualquer valor, como tem participação, eu tenho que abrir qualquer valor, mas dentro do mapa eu tenho que pôr os 5%, mas eu tenho que pedir autorização do Banco Central, tá? Então, Teve, ele aceita. Eu fiz recentemente 3 aumentos de capital com empréstimos do exterior, vindo via Estados Unidos, vem a operação de câmbio Brasil, entra como empréstimo no Brasil. Ele aceitou. A questão é que ele é um pouquinho mais complicado, mas ele aceita, ele entende que é ok. Agora, se vier como empréstimo, mais fácil. Se ele vier como participante, investidor participante, toda participação estrangeira no Brasil depende de uma autorização do colegiado do Banco Central de Brasília. Então, ele toma assim um processo um pouquinho mais complicado, mas é aceitável, tá bom? Qual foi a pergunta? Desculpa, teve foi uma todo mundo. do ali em cima do Fábio, ele mandou a dele e mandou outra aqui embaixo, ó, do ponto de vista Uma de coisa. passivo. Pode. Primeiro, pela ordem aqui, do ponto de vista de passivo Isso. legal, qual seria a melhor, fusão ou a incorporação, né? A fusão, tanto a fusão como a incorporação, as empresas que são encerradas, ela aqui nasce, ela absorve as obrigações, tá? E a incorporação, idem. Então, a decisão é de vocês. Se vocês querem começar um novo CNPJ do zero ou se a gente pega. O que é mais fácil? A incorporação. Por quê? Porque a incorporação, você pega o patrimônio de uma na outra e põe para baixo. Essa daqui continua com o CNPJ e só vai fazer uma participação qualificada. Então, ela é um pouquinho mais simples, tá bom? Uma corretora restrita a operações de intermediação, mesmo assim, fica a capital mínimo. Infelizmente, cara, isso é até. Muita gente me perguntou isso. O capital mínimo é 8 milhões para uma corretora de câmbio. Infelizmente, tá bom? Ah, mas eu não faço. Eu tenho um cliente que é uma DTVM, que ela só faz atividade de agente fiduciário. E a atividade de agente fiduciário era classificada como serviço, tá? Como atividade de serviço. Deixa eu compartilhar aqui para você rapidinho.
A atividade de agente fiduciário ela é classificada como serviço. Então, ela, teoricamente, teria que ter um capitão de 1 milhão, 1 milhãozinho nas bases. E quanto é o capital obrigatório? 14.400. Por que é 14.400? Porque o Banco Central falou assim, qualquer DTVM ou qualquer corretora de câmbio, vamos falar da corretora de câmbio, que é o nosso caso, ela pode fazer a intermediação e a prática de operações no mercado de câmbio e não depende da autorização do Banco Central. Ah, mas eu só faço eu só faço papel manual. Mas você pode a qualquer momento fazer uma intermediação e isso não depende da aprovação dele. Então, o capital é pela intermediação, é pela atividade operacional que você está permitido fazer, entendeu? Então, obrigatoriamente, é os 8 milhões de capital. Aí vamos para o próximo aqui. Espero que, se dessas respostas que eu estou dando, se sobrar dúvida, por favor, continue a pergunta aqui, tá? Se o PL da corretora de 5 milhões atualmente, quando que teria começar a fazer o aporte para a corretora? Sim. Bom, vamos lá. A questão, lembra que eu falei que a questão não é só PL, a questão é capital social e patrimônio líquido. Então, eu tenho que ver se a gente tem um capital de 5 milhões e um patrimônio líquido de 5 milhões. Opa, tem um zero a mais aqui que tem que pôr, tá? Esta corretora de câmbio, ela só vai ter que se preocupar em fazer aporte de capital em até junho, no primeiro semestre do ano que vem, até 30 de junho de 2027, ela vai ter que se preocupar. Se ela tiver capital de 5 e patrimônio de 5. A questão é que não é o capital, é o patrimônio líquido ajustado. Então, lembra, a conta 6 mais a conta 7 menos a conta 8. Então, isso vai impactar na hora que eu mandar o 4010, que o Banco Central vai fazer essa sominha. Então, não é só capital, tá bom? É... No caso de uma proposta de aquisição, seria possível primeiro da venda de até 10% até aguardar a análise do Bacen? E nesse caso, o sócio de 10% poderia fazer os demais aportes, alterando o valor das cotas do sócio da corretora? Tá. É, no caso de qualquer aquisição, o que o Banco Central quer saber? Primeiro, se é um investidor, se é um participante qualificado ou se eventualmente vai ser feita uma transferência de controle. Recentemente, eu participei de um processo onde houve uma aquisição de 49% e 3 anos para adquirir a outra parte. E o Banco Central quis que fizesse um processo concomitante de participação com troca de controle. Mas dá para fazer, sim, dá para fazer 10% e depois ele vai fazendo os aportes e diluindo. Só temos que tomar cuidado com a transferência, numa eventual transferência de controle, conforme ele vai aportando o capital. Ah, mas o Banco Central não aprovou primeiro, não importa. O importante para a resolução é que a gente voltar lá no comecinho, que a gente contabilize o aumento de capital na conta de aumento de capital. Então, ele vai analisar. Se ele aprovar, os demais, ele vai pôr um atrás do outro. Eu fiz o primeiro aumento de capital de 10% aqui, instruí o processo como 10%, passou 6 meses, o Banco Central ainda não aprovou esse daqui, ele vai precisar fazer mais um. Pode fazer? Pode fazer. Agora, se o Banco Central não aprovar isso aqui, o próximo também estará atrelado a este processo. O Banco Central só vai se posicionar no próximo processo, no próximo aumento, quando ele aprovar esse aumento. Então, a gente ficaria vinculado a isso. Mas o positivo é que a gente não precisa mais vincular o dinheiro ao Banco Central. Então, isso facilitou um pouco a vida das pessoas, entendeu? Porque o ruim é ter que fazer 1 milhão, nesse momento eu tenho 350 mil. Então, fiz um zero a mais agora, estou aumentando meus zeros. Eu tenho que fazer 1.912.000. O ruim era esse dinheiro ter ficado parado 6 meses para o Banco Central aprovar, entendeu? Agora que não tem mais essa necessidade, então facilita muito a vida das instituições, tá? É isso. Dúvida, pessoal? Mais dúvidas? Eu estou aqui à disposição, meu escritório está à disposição. Se alguém quiser, eu trabalho há muitos anos com a Abracan, conheço o pessoal da Abracan há muitos anos, graças a Deus. Até tenho uma certa intimidade com alguns aí pela amizade, né? Então, eu estou disponível para a Abracan e para os associados da Abracan para tirar dúvida, para mandar no WhatsApp, mandar e-mail para mim, o que vocês precisarem, tá bom? Teve mais uma Eu aqui. vi, eu vi aqui em cima, antes de eu responder essa com reservas de lucro, claro que pode, tá? Existem as reservas de capital e as reservas de lucro. Reservas de capital é para garantir o capital. Então, ela pode ser utilizada para aumento de capital. E as reservas de lucro também podem ser utilizadas para aumento de capital, tá bom?
Então, pode sim, como a gente falou, é capital e PLA. Se o capital é 3, eu tenho que chegar, no capital é 2, eu preciso chegar a 2,262. Só que eu tenho 500 mil de lucros acumulados, ou de reserva de lucro, eu posso deliberar pelo aumento de capital mediante a reserva. E o bom disso é que a reserva, quando eu aumento o capital mediante a utilização de reserva de lucro ou de direitos, dividendos do sócio, ele é um processo simples. A reserva de lucro, você não precisa nem sequer passar pela aprovação, desde que você tenha reserva. Aí o que que a gente faz? A gente faz a assembleia de aumento de capital, a alteração de aumento de capital, manda para a junta comercial e faz no Unicad o pedido de autorização de aumento de capital e a comunicação via BC Correio. Eu estou usando reserva, minha reserva para capital. E aí o Banco Central, ele dá a autorização via Unicad, ele tira ah, aguardando para homologado. Então, ele até facilita. Se você tem reserva de lucro, até facilita, tá bom? Alguém aqui em cima perguntou se poderia pôr, eu vi isso daqui, imóveis, né? Até 10 anos, um pouco antes da 4122, 2012, né? A 4122 de 2012. Até um pouquinho antes da 4122, era possível aportar capital como ativo, um bem que ele se tornasse a sede da instituição. A partir daquela data, não se pode mais. Aumento de capital ou é feito com reservas de lucro, com lucros acumulados, com capital, novo capital, ou com direito de acionista ou direito de cotista, lucros distribuídos. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem uma pergunta específica, se quiserem habilitar o microfone, pode levantar a mãozinha, tá? Aqui fica aqui embaixo no Zoom, que eu habilito o microfone de vocês, se vocês preferirem, tá bom? Teve mais uma aqui, o Luiz. Reservas do paciente incorporado ou deve ser distribuído. Não, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de distribuir, tá bom? A questão é, a gente tem um outro porém nessa brincadeira, que é a regra dos impostos, do novo imposto, das grandes fortunas. Então, qualquer incorporação de reserva ou qualquer aumento, distribuição de dividendos, para aumentar o capital, a gente tem que olhar também para a questão tributária, tá? Mas não, eu posso pegar a reserva, hoje a minha reserva é 10, eu posso pegar aquilo lá e converter para aumento de capital. Posso ou não posso emitir ações ou cotas. Se eu não quiser emitir cotas, eu posso não emitir cotas, mas aí eu tenho que atribuir um valor adicional àquela cota existente, uma bonificação àquela cota existente. Ou a mesma coisa para ação. Eu posso não atribuir, incorporar a reserva como capital, fazer um aumento de capital sem emissão de novas ações, tá bom? Mas pode sim, tá? Não é obrigatório fazer a distribuição primeiro. Pode pegar e incorporar direto. E é até mais simples, como eu disse, esse processo é o mais simples, porque se você tem lucro e se você tem reserva de lucro, você consegue fazer isso e mandar já para a junta comercial, entendeu? Tá? Pessoal, estou aqui ainda, tem uns 10, 12 minutinhos aí Uhum. para matar. E precisar. Ver se o pessoal ainda tem mais alguma outra, né? Que aí a gente também já termina no tempo certinho, né? Eu Mas queria deixar aqui o meu pode, escritório à disposição de todos, né? A IKITS, à disposição de todos. O pessoal da Abracan tem o meu contato, eu posso disponibilizar, não sei se eu posso, Matheus, disponibilizar meu contato aqui, ou se vocês pode, disponibilizam pode sim. para o pessoal, né? Eu vou pôr meu celular aqui no chat e, meu, quem precisar falar comigo, tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade, tá bom? Eu posso não responder na hora, tá? Mas é 011, tá bom? Mas eu com certeza no mesmo dia eu vou responder, tá? Fique à vontade, Perfeito. eu sei que tem muita coisa aí para fazer, a gente tem que correr, o pessoal precisa correr com essa movimentação financeira societária, tá? Então, o que Uhum. precisar de mim, pode contar comigo, tá? Perfeito. Acho que da parte do pessoal acredito que tenha ficado bem esclarecedor aqui para os nossos associados. Então, acho que é isso, o pessoal. Está chegando já no final, né, de mais um webinar aqui exclusivo para vocês, aqui associados da Abracan. Então, eu quero agradecer a participação. Acho que o Clóvis mandou uma perguntinha aqui, ou ele Ô, mandou só Clóvis, elogio.
Não é ver, não. Ô, meu amigo, ó, um beijo para você. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Perfeito. O Clóvis está sempre aí também com a gente. Então, quero só concluir aqui agradecendo a participação do Luiz Augusto pela condução desse encontro. E gostaria de perguntar se, da sua parte, Luiz, se você possui alguma consideração final que queira acrescentar aqui para a gente. Eu tenho sim uma consideração final. Eu nasci, meu pai falando do Banco Central, vivi com meu pai falando do Banco Central. Obrigado, viu, Dai? Obrigado mesmo, viu? Ó, um beijo para você também. Vivi escutando sobre o Banco Central. Hoje eu vivo o Banco Central e alimento meus filhos com o Banco Central. Nós temos um Banco Central, querendo ou não, o terceiro melhor do mundo. Tá? Eu estudei bastante a parte de bancos centrais, eu morei muito tempo fora, tive a oportunidade de trabalhar em vários países diferentes e dentro do mercado financeiro, dentro de US GAAP, UK GAAP, Japan GAAP, Canadian GAAP, e a gente tem uma operação no Brasil que é uma operação extremamente inteligente. Nós somos mais inteligentes que a maioria das instituições. Então, eu penso que essa movimentação do Banco Central é positiva para o nosso mercado, é uma forma da gente dar uma melhorada no nosso mercado. E eu queria, mais uma vez, me deixar à disposição de todas as pessoas, o que eu puder ajudar, a gente tem uma obrigação nessa terra que é compartilhar, aprender a doar mais da gente, compartilhar mais sabedoria, conhecimento e principalmente o amor. Eu estou à disposição de todos, tá bom? Eu agradeço muito vocês, tá? Eu agradeço demais a Abracan pela oportunidade, o meu amigo Antônio, a Kelly, a todos da Abracan, o Matheus, que abriu aqui o nosso webinar. E espero Imagina. estar com vocês de volta o mais rápido possível. Espero que vocês que tenham dúvida, me procurem para eu poder ajudar, tá bom? Beleza. Ô, Luiz, acho que vê se você digitou o número certo, porque acho que o Samir tá. O Samir não, é o Fabian falou que o celular não apareceu. Acho que foi tentar adicionar no WhatsApp. Não sei se foi isso. Vê se tá certinho, se digitou. Tá certinho, Tá certinho? Ah, então é isso. É o 999703128, é DDD isso 11, mesmo. tá, pessoal? É 11, DDD 11 de é São isso. Paulo. Teve uma aqui do Ótimo. Samir, ó. Quer responder? Última pergunta. Virar sociedade anônima ajuda? Samir, agora, neste momento, você fazer uma transformação de tipo jurídico não vai mudar em nada. A não ser que você pretenda trazer investidores preferencialistas que não têm direito a voto, tá? Aí a transformação numa SA pode ser bem propícia para trazer esses investidores. Mas, como eu disse, a limitada, pelo desconhecimento da maioria das pessoas, ela também pode fazer cotas desiguais. Então, eu acho que quanto menos movimentar agora, melhor. O que a gente tem que pensar é no investidor. Agora, se vocês falam assim, não, puxa, esse investidor eu não quero que ele tenha direito a voto na minha empresa, aí faríamos a transformação, primeiro a transformação em SA, aprovou a transformação, na sequência, um ato seguinte, subsequente, um aumento de capital, mesmo que o Banco Central não tenha ainda aprovado como SA. Tá bom? Obrigado, Jordão. Um beijo para você. Obrigado, Fernando. Um beijo para você também. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, valeu, Luiz. A gente agradece novamente. Muito obrigado aí, pessoal, que participou. E até o nosso próximo encontro, hein? Obrigado, boa tarde. Deus, viu? Falou.